Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Só Esportes. Hoje, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Impõe-se que a sociedade reflita sobre as formas necessárias de se combater toda e qualquer forma de atitudes discriminatórias praticadas na nossa sociedade. É dever, sim, do Estado reparar essa desigualdade histórica através de políticas públicas inclusivas e reprimir de forma severa toda e qualquer conduta que pratique discriminação, seja ela da natureza que for. Impõe-se, portanto, uma presença maior do Estado nestes dois aspectos. Reparação desta diferença histórica por formas de inclusão e punição severa por seu braço estatal do Poder Judiciário de condutas desta natureza. Fica esta reflexão. Vamos tratar um pouquinho, então, desta conduta absurda, altamente reprovável dentro do ambiente esportivo. Tanto o Comitê Olímpico Internacional, em sua Carta Olímpica, como a FIFA no ambiente do futebol, tanto em seu estatuto quanto na recente alteração do seu código disciplinar, tornou explícita a posição institucional de combate a toda e qualquer forma de atos discriminatórios. Infelizmente, nós vemos no cenário do futebol mundial repetições de casos de prática de atos discriminatórios em relação a atletas ou outros envolvidos, práticas estas feitas muitas vezes por outros atletas, por membros de comissões técnicas e diretorias e também por grupo de torcedores ou às vezes condutas individualizadas de torcedores, o que não diminui a gravidade destes casos. Dentro desta ideia de reflexão na data de hoje, alguns pontos precisamos trabalhar de forma conceitual e técnica para a reflexão de todos. No futebol, nós temos uma sequência de casos desta natureza, como mencionei, não só no território nacional, muito comum em campos europeus, a repetição de atos discriminatórios praticados por grupo de torcedores contra atletas, inclusive, algumas das vezes, contra atletas da sua própria equipe. A FIFA tem no seu código disciplinar medidas, desde 2019, extremamente rigorosas para punições nesse sentido, autorizando ao árbitro da partida, inclusive, interrompê-la em casos de prática desses atos por grupo de torcedores, na reiteração desta mesma conduta na mesma partida, inclusive declarar encerrado o jogo com a perda dos pontos ao time praticante daquele ato. Vejam, uma posição severa, constante no Código Disciplinar da FIFA. Aqui em território nacional, de muito tempo, nós vemos casos repetidos de condutas discriminatórias em praças esportivas e que precisam ser punidas de forma severa. Tivemos nesta última semana um caso que certamente trouxe muita relevância pela notoriedade do caso, que foi o julgamento perante a Justiça Desportiva do Clube Catarinense Brusque, disputante a Série B do Campeonato Brasileiro, uma vez que na partida contra o Londrina houve sim, indiscutivelmente, a prática de um ato discriminatório por parte de um alto dirigente do clube catarinense contra um atleta Celcinho, pertencente à equipe do Londrina. E qual foi o desdobramento deste caso? O julgamento em primeira instância, melhor dizendo, tanto o clube Brusque quanto o dirigente identificado que praticou o ato foram enquadrados no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê justamente a punição disciplinar desportiva para atos discriminatórios
em decorrência de questões éticas, opções sexuais, religiosas e afins. Pois bem, a punição em primeira instância imposta ao Clube Brusque foi a perda de pontos com base no parágrafo 3º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva em seu artigo 243-G. Este parágrafo 3º, ele prevê que quando a conduta já tipificada no caput como extremamente grave, punível com a suspensão do atleta que praticar este ato, com a suspensão de 5 a 10 partidas, e o dirigente ou outra pessoa envolvida no jogo sob jurisdição da Justiça Desportiva, punível por 120 a 360 dias de afastamento. Pois bem, o parágrafo 3º, como vinha mencionando, ele qualifica a conduta já extremamente grave descrita no caput. E o parágrafo 3º diz que quando for considerada de extrema gravidade a conduta aplicada, a conduta praticada, as punições poderão ser as previstas no artigo 170 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, nos seus incisos 5, que prevê perda de pontos, o inciso 7, que prevê a perda do mando de campo, e o inciso 11, que prevê a exclusão da competição. Pois bem, em primeira instância, o tribunal, considerando extrema gravidade a conduta, aplicou, por discricionariedade na dosimetria da pena, a punição de perda de 3 pontos referentes àquela partida e mais a punição ao dirigente desportivo de suspensão pelo prazo de 300 dias e mais a fixação de multa ao clube e ao dirigente. Pois bem, no último julgamento realizado na última quinta-feira, o pleno do STJD, portanto a última instância nas decisões da Justiça Desportiva Nacional, entendeu por bem acolher em parte o recurso apresentado pelo clube catarinense e substituiu a pena de perda de 3 pontos na competição pela perda de mando de campo. Certamente que esta modificação na pena desencadeou grande repercussão negativa perante o ambiente esportivo, perante a mídia esportiva, mas uma coisa precisamos deixar claro: não houve por parte do tribunal a desqualificação de gravidade na conduta praticada. Manteve-se o reconhecimento de que aquela conduta já grave descrita no caput do artigo 243-G foi sim na sua forma qualificada. Então, manteve-se a punição com base no parágrafo 3º, como repetidamente já disse, que prevê a punição mais severa para casos de extrema gravidade. Entenderam a maioria dos auditores do Pleno do STJD que a punição extremamente grave prevista no Código Brasileiro de Justiça Desportiva mais adequada seria a perda de mando de campo e não a perda de pontos. Neste aspecto, faço um pequeno parênteses. Há também como princípio nas competições esportivas e nos julgamentos perante os tribunais esportivos o princípio da pro competizione, que significa a prevalência do resultado desportivo obtido na partida. Aqui uma reflexão a ser feita. Absolutamente grave o ato praticado, mas os atletas do Brusque e funcionários do clube emitiram uma nota contrária à punição imposta na primeira instância de perda de pontos, trazendo um argumento que precisamos refletir. A maioria do elenco da equipe do Brusque, como se repete praticamente na totalidade dos clubes brasileiros, é composta, em sua maioria, por atletas de origens afrodescendentes. E colocam um aspecto que necessariamente precisa ser refletido. A punição desportiva de perda de pontos na competição esportiva que se disputa terá o impacto, inclusive, de prejudicar de forma
absolutamente grave a continuidade de carreiras desportivas destes mesmos atletas do elenco da equipe catarinense. Há que se pensar que a punição coletiva deve ser imposta em casos que ela efetivamente se justifique pela forma específica de prática daquela infração tipificada no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Esta é uma reflexão. Agora aqui trago duas informações para prosseguirmos com a reflexão que o dia de hoje nos impõe. Há que se lembrar, porém sem a mesma repercussão, que no mesmo Campeonato Brasileiro da Série B, em disputa neste ano, o Clube Brusque esteve envolvido num outro episódio de prática de conduta racista durante o transcorrer de uma partida. Mas neste episódio que me refiro, o atleta ofendido foi justamente o zagueiro Sandro, do Brusque, ofendido por um torcedor do Brasil de Pelotas com uma expressão inominável, absolutamente reprovável. Vocês sabiam que na mesma quinta-feira em que foi julgado o recurso do Brusque, alterando a pena a ser imposta, e aqui faço um comentário rápido, me parece que a punição por perda de mando de campos poderia ser razoável, mas certamente que a punição com perda de um único jogo, como imposto pelo tribunal, é absolutamente insuficiente e desproporcional à gravidade da conduta imposta. Essa é a minha opinião. Voltando à informação, sabiam que neste mesmo dia do julgamento do processo do Brusque, o Clube Brasil de Pelotas foi punido pela prática desse ato discriminatório de seu torcedor com uma pena de R$30 mil. Nenhuma outra pena foi imposta ao clube do Rio Grande do Sul. Já o torcedor, identificado pelo ato absurdo praticado, foi punido com o afastamento das praças esportivas por 900 dias. Reflitam. Sabiam que na próxima terça-feira, dia 23 de novembro, o Esporte Clube Cruzeiro, tradicional clube da capital mineira, será julgado pelo mesmo STJD pela prática de ato absolutamente reprovável, claramente discriminatório na realização do jogo no estádio do Mineirão, em que o clube mineiro foi derrotado pelo Remo, equipe paraense, pelo placar de 3-1. E o atleta Jefferson, do Remo, ao fazer o terceiro gol, ajoelhado comemorando, foi absolutamente perceptível e captado, inclusive pelos microfones de transmissão esportiva, uma ofensa inominável, que não trarei aqui as palavras expostas pelo torcedor para não replicá-la, mas pesquisem e acreditem que de extremíssima gravidade. Inclusive o atleta Jefferson repercutiu em suas redes sociais este ato de forma absolutamente reprovável também, e o Cruzeiro será julgado agora na próxima terça-feira. A reflexão que quero trazer é: o ambiente esportivo tem as suas infrações disciplinares e punições previstas em seus artigos, que devem ser obedecidas, rigorosas e equânimes entre todos que praticam gravidades similares. Sempre entendo que a punição de perda de pontos, ela deve ser para casos absolutamente excepcionais e por punição à coletividade de atletas, como nestes exemplos, muitas vezes também vítimas de condutas similares, não somente no ambiente esportivo, como na sociedade. Exijamos, portanto, que a nossa sociedade se transforme, que a nossa sociedade aumente as oportunidades de quem é necessário e puna-se severamente aqueles infratores. Vale lembrar que estes torcedores e dirigentes desportivos que praticam esses atos, punidos também com severidade na justiça desportiva, não só têm, como devem ser punidos, responsabilizados também perante a justiça comum, seja ela na esfera civil indenizatória,
seja ela na esfera penal, com punições extremamente graves como as previstas na nossa legislação. Senhoras e senhores, reflitamos e, mais do que isso, que todos passem a analisar os próprios atos e a mudança vindo de cada um é o que transformará a nossa sociedade. Pois bem, é isso. A minha coluna de hoje tratou de um tema bastante polêmico em que eu quis aqui trazer pontos, informações para a reflexão e análise coletiva. Um grande abraço a todos. Para vocês que gostaram, deixem o seu like. Não se esqueçam de se inscrever no canal Só Esportes e a gente vai se ver na minha coluna na próxima semana. Um abraço a todos e até lá.